Você já parou para pensar por que hoje falamos tantas línguas diferentes? Por que uma criança que nasce em um país não consegue se comunicar com alguém do outro lado do mundo sem aprender uma nova língua? E se eu te dissesse que tudo começou com um projeto humano audacioso, uma torre gigantesca que pretendia tocar o céu, e que isso irritou a Deus? Parece impossível, não é mesmo? Mas a Bíblia nos conta exatamente essa história em Gênesis 11. Depois do grande dilúvio, a humanidade começou novamente. Imagine um mundo em reconstrução, com pessoas unidas, cheias de coragem e vontade de prosperar. Um cenário perfeito, não fosse um detalhe: a ambição humana. Ao invés de seguir os caminhos de Deus, os homens decidiram criar algo gigantesco, algo que pudesse mostrar que eles eram capazes de alcançar o céu com suas próprias mãos. Mas será que essa ambição era realmente sábia? Ou será que era apenas orgulho disfarçado de progresso? E aqui está a pergunta que ainda divide estudiosos e fiéis. Até onde a humanidade pode ir sem se afastar dos desígnios divinos? Essa história não é apenas sobre uma torre de pedra. É sobre ambição, orgulho e os limites que não podemos ultrapassar. E se você achou que a Torre de Babel era apenas um mito antigo, espere até conhecer os detalhes dessa narrativa e as consequências que transformaram toda a história da humanidade. Será que a ambição humana pode realmente nos levar ao céu? Ou será que sempre haverá um limite imposto por Deus? Prepare-se, porque essa história vai muito além do que você imagina. Após o dilúvio, a humanidade recebeu uma segunda chance. As pessoas eram descendentes de Noé e seus filhos, e todos viviam relativamente próximos, em uma única região fértil e cheia de recursos. Imagine milhares de pessoas trabalhando juntas, compartilhando conhecimento, construindo casas, plantando, criando cidades, um cenário de prosperidade e segurança. Mas será que essa união perfeita escondia algo perigoso? A Bíblia nos mostra que, apesar de toda essa reconstrução, o coração humano continuava a carregar ambição e orgulho. Quando todos vivem juntos, unidos por um único propósito, é fácil esquecer os limites. A mesma cooperação que poderia servir para o bem coletivo pode se transformar em um desejo de poder, fama ou glória própria. E é exatamente nesse contexto que surge a ideia de construir a Torre de Babel. Você já parou para pensar se o nosso desejo de progresso, às vezes, nos faz esquecer de valores maiores? Será que, quando nos unimos apenas para nos engrandecer, não estamos nos afastando de Deus sem perceber? E se esse cenário se repetisse hoje, em nossas cidades e países, quais seriam as torres que estamos tentando construir, seja na carreira, no prestígio ou até no poder? Os homens da época estavam unidos, mas sua unidade tinha um propósito controverso: fazer algo grandioso apenas para si mesmos, como se pudessem alcançar o céu sem depender de Deus. A história da Torre de Babel nos mostra que, quando a ambição humana se mistura com o orgulho, o que poderia ser uma força positiva se torna um caminho perigoso. E então veio a ideia que mudaria o curso da história: construir uma torre que chegasse aos céus. Imagine o tamanho da ambição humana. Uma estrutura gigantesca, feita para impressionar e desafiar limites que ninguém antes ousara tentar. Mas o mais impressionante não é apenas a grandiosidade da torre, é a intenção por trás dela. Os homens queriam um símbolo de poder e autonomia, algo que provasse que poderiam alcançar o céu com suas próprias mãos. Você já se perguntou até onde a ambição humana pode ir? Até onde somos capazes de ir em busca de reconhecimento, fama ou controle, sem pensar nas consequências? A história da Torre de Babel é um alerta sobre esse limite tênue entre progresso e arrogância. E mais, o que você faria se pudesse construir algo que ninguém jamais ousou? A torre não era apenas um projeto de engenharia, era um manifesto de independência. Eles estavam unidos por um objetivo comum:
Mas esse objetivo tinha raízes no orgulho humano. Faremos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. Aqui surge a grande questão. Até que ponto a humanidade pode se unir sem se desviar do plano divino? Será que a ambição humana é sempre perigosa ou há um limite seguro para sonhar grande? E se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, com nossa tecnologia e conhecimento, qual seria a torre que tentamos erguer? A história da Torre de Babel nos desafia a refletir. Nossas maiores conquistas são frutos de colaboração ou de orgulho. A Torre de Babel não era apenas uma obra de engenharia, era um reflexo da alma humana. Por trás de cada pedra empilhada havia desejos muito além de segurança ou proteção contra o dilúvio. Havia fama, prestígio, orgulho e a ambição de desafiar limites que só pertencem a Deus. Eles queriam um nome para si mesmos, um legado que não dependesse de ninguém, nem mesmo de Deus. E aqui entra a pergunta que nos provoca até hoje. Quando buscamos reconhecimento e poder, estamos realmente progredindo ou apenas alimentando nosso orgulho? É fácil pensar que ambição é algo positivo, mas quando ela se torna um desejo de autoengrandecimento, pode nos afastar do caminho certo. E se isso soasse familiar? Pense em grandes projetos, carreiras ou até mesmo relacionamentos, onde o objetivo é apenas mostrar força ou superioridade. Quantas vezes esquecemos de agir com humildade e cooperação? Os homens de Babel queriam alcançar o céu com suas próprias mãos. Mas será que eles queriam realmente chegar mais perto de Deus? Ou apenas mostrar que não precisavam dele? Essa é a grande lição. Intenções escondidas por trás de grandes feitos podem transformar uma conquista em um erro irreversível. E você já se perguntou se suas ações buscam realmente um propósito maior ou se estão apenas tentando deixar um nome para si mesmo? Será que nossa própria torre moderna, sejam ambições profissionais, status social ou conquistas pessoais, pode estar nos afastando de algo muito maior do que imaginamos? A história da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossas intenções e os limites da ambição humana. Quando Deus viu a torre sendo construída, ele não ficou surpreso. A Bíblia nos mostra que Deus conhece os corações humanos e entende até onde a ambição pode levar. O que chamou sua atenção não foi a altura da torre ou a habilidade das pessoas, mas o orgulho e a intenção por trás da construção. Eles estavam unidos, sim, mas por um propósito que buscava autonomia e glória própria, desafiando os limites divinos. Você já parou para pensar se Deus se irrita conosco quando nos afastamos do propósito certo? Será que ele nos pune ou nos protege ao intervir em nossos caminhos? Em Babel, a intervenção divina não foi apenas uma reação de ira, mas uma medida para preservar a humanidade. Se deixados sem limites, os homens poderiam ir ainda mais longe em sua arrogância, criando divisões e problemas maiores para si mesmos. E aqui vem a grande provocação. Será que a ambição humana, quando não guiada por princípios divinos, pode se tornar autodestrutiva? Será que todos os projetos grandiosos do mundo estariam sujeitos a falhar se ignorassem o que é justo e correto? Deus sabia que a união da humanidade era poderosa, mas quando direcionada para orgulho e ego, poderia se tornar perigosa. A história da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossos próprios caminhos. Até que ponto perseguimos nossos sonhos de forma saudável e até que ponto somos consumidos pelo desejo de nos engrandecer? Deus nos mostra que há limites e reconhecer esses limites é o primeiro passo para viver com propósito e equilíbrio. E então, aconteceu algo que mudaria o mundo para sempre. Deus confundiu a linguagem das pessoas. Imagine milhares de homens e mulheres trabalhando juntos, comunicando-se em harmonia, e de repente ninguém consegue se entender.
Cada palavra, cada instrução perde o sentido. O que era uma grande obra de cooperação se transforma em caos instantâneo. Você já pensou no poder da comunicação? Sem ela, até os projetos mais bem planejados podem fracassar. A Torre de Babel nos mostra exatamente isso. Quando o orgulho e a ambição humana se sobrepõem à humildade, a própria capacidade de se entender se perde. É como se Deus dissesse: vocês tentaram alcançar o céu sozinhos, agora vejam o resultado. E se isso acontecesse hoje? Imagine uma cidade, um país ou até o mundo inteiro de repente incapaz de se comunicar. Como reagiríamos? E mais, será que nossa incapacidade de nos entender uns aos outros hoje, nas redes sociais, nas discussões políticas e culturais, não é um reflexo moderno da mesma lição que Deus deu em Babel? A confusão das línguas não foi apenas um castigo, mas um limite necessário. Deus mostrou que a unidade humana é poderosa, mas quando voltada para o orgulho e ambição sem propósito, pode se tornar destrutiva. A dispersão não foi apenas física, mas também simbólica, um alerta eterno sobre os riscos de tentar avançar, sem respeitar os limites divinos. Você já se perguntou se sua própria torre pessoal, seus projetos, planos ou ambições, está correndo risco por falta de comunicação, colaboração ou humildade? Babel nos desafia a refletir sobre como construímos nossas vidas e relações, lembrando que a verdadeira força está no propósito correto, não apenas na grandeza da obra. Após a confusão das línguas, algo inesperado aconteceu. Os povos começaram a se espalhar por toda a terra. Aquela unidade que parecia tão poderosa transformou-se em diversidade e separação. Cada grupo tomou caminhos diferentes, criando culturas, línguas e tradições distintas. O que poderia parecer um castigo, na verdade, abriu espaço para algo maior: a multiplicidade da humanidade. Mas será que a diversidade cultural é um castigo ou uma bênção? Por um lado, a dispersão impediu que a arrogância humana se concentrasse em um único lugar, protegendo o mundo de possíveis abusos de poder. Por outro, gerou desafios enormes: incompreensão, conflitos e dificuldade de comunicação entre povos. Deus interveio, mostrando que limites existem não para nos destruir, mas para nos guiar e proteger. E você, já parou para pensar na própria vida? Quantas vezes a dispersão, seja em família, trabalho ou sociedade, foi uma oportunidade de crescimento e quantas vezes foi vista como obstáculo? A história da Torre de Babel nos mostra que separar não significa enfraquecer. Às vezes, é justamente o contrário. É um convite para aprender a conviver com diferenças e descobrir novos caminhos. A dispersão também nos lembra que o mundo não foi feito para que todos sigam um único rumo ou falem uma única língua. A diversidade é uma consequência direta de nossos limites humanos e uma oportunidade para a evolução. Então, será que as diferenças que vemos hoje entre culturas, religiões e línguas são um problema? Ou parte do plano maior de Deus para a humanidade? A história da Torre de Babel é muito mais do que um relato antigo. É um alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Os homens tentaram construir algo grandioso para si mesmos, buscando glória e reconhecimento, mas sem considerar os limites divinos. O resultado? A própria obra que os unia se transformou em dispersão e incompreensão. E aqui vai uma reflexão poderosa. Quantas vezes na vida moderna tentamos construir nossas próprias torres, projetos, carreiras, relações ou status, sem perceber que o orgulho pode nos afastar do caminho certo? Quando a ambição não é guiada por propósito, ética ou valores maiores, ela pode se tornar autodestrutiva. Será que você já se pegou buscando aprovação ou destaque apenas para si mesmo, sem pensar nas consequências?
Ou será que, às vezes, a humildade e a cooperação poderiam gerar resultados ainda maiores? A história da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossas intenções. Estamos construindo algo para o bem comum ou apenas para deixar um nome? Além disso, o episódio nos lembra que limites existem não para nos impedir, mas para nos proteger. Deus não destruiu a torre. Ele interveio para ensinar uma lição que ainda ecoa nos dias de hoje. A ambição humana pode ser uma força incrível, mas precisa de orientação e propósito. E você já parou para pensar qual seria a sua Torre de Babel? Será que está construída sobre orgulho ou sobre valores que realmente importam? A reflexão que essa história nos traz é eterna. Grandes conquistas só fazem sentido quando respeitam limites, ética e propósito. A Torre de Babel não é apenas uma história antiga. Ela gerou debates que continuam até hoje. Alguns estudiosos afirmam que tudo não passou de um mito, uma narrativa simbólica sobre orgulho e dispersão. Outros acreditam que há registros arqueológicos que indicam construções enormes na Mesopotâmia, semelhantes à torre descrita na Bíblia. Então, surge a pergunta: mito ou realidade histórica? E mais, a torre simboliza apenas a ambição humana ou também representa a tentativa de desafiar Deus? Para alguns, é um alerta sobre os limites do homem. Para outros, um registro de como a diversidade humana surgiu. Isso nos leva a refletir. Quantas histórias que consideramos lendárias carregam lições reais para a nossa vida hoje? Além disso, a Torre de Babel provoca debates sobre comunicação e cultura. A confusão das línguas é apenas literal ou também simbólica, mostrando que quando perdemos empatia e entendimento, mesmo grandes projetos fracassam. Será que a dificuldade de diálogo entre povos e culturas que vemos hoje é uma versão moderna dessa lição? E você, em qual interpretação acredita? Que lições você tira dessa história milenar? A polêmica sobre mito ou realidade não diminui seu poder de reflexão. A Torre de Babel nos faz questionar nossa própria ambição, nossas intenções e a forma como nos relacionamos com os outros e com Deus. A história da Torre de Babel nos deixa lições que atravessam os séculos. Ela nos mostra que a ambição humana é poderosa, mas sem humildade e propósito, pode nos levar a caminhos de fracasso e divisão. O orgulho, quando colocado acima dos princípios divinos, gera consequências inevitáveis. Assim como os homens de Babel foram dispersos, nossas próprias escolhas podem nos afastar do que realmente importa se não tivermos atenção aos limites e valores corretos. Mas há também uma mensagem positiva. A dispersão e a diversidade que surgiram a partir da torre não foram apenas castigos. Foram oportunidades para crescimento, aprendizado e desenvolvimento humano. Cada língua, cultura e povo espalhado pelo mundo carrega lições valiosas, lembrando que nem sempre os obstáculos são punições. Às vezes, são guias para uma vida mais sábia e equilibrada. E agora eu te pergunto, qual é a sua Torre de Babel? Quais ambições, projetos ou desejos podem estar guiados pelo orgulho e não pelo propósito? Será que você está construindo algo para deixar um nome ou está buscando contribuir de forma significativa para o mundo e para a sua fé? Reflita sobre isso e veja como a história de Babel ainda fala diretamente com nossas vidas. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar aprendendo com histórias bíblicas que transformam a maneira de pensar e agir, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com amigos e familiares. Comente aqui abaixo qual é a sua interpretação da Torre de Babel e não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar mais mistérios e lições profundas da Bíblia. Cada história tem o poder de ensinar algo novo, e você pode ser parte dessa jornada.